Louvado seja Deus pela bonita história contada pela Andrea para as crianças. Louvamos a Deus pela escola sabatina que já tivemos e também por poder ver uma igreja cheia, bem composta, de fiéis adoradores ao Senhor, que embora falhos como somos, nós queremos o aperfeiçoamento cristão, queremos a santidade que Jesus tem, queremos viver na esfera da santidade de Jesus, na sua perfeição de caráter. E quando estamos em comunhão com Ele, Ele transfere os seus méritos para nós e nós somos abençoados e aí então estamos no caminho certo, no caminho correto. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Sei do esforço de muitos para se aprontarem logo de manhã, para acordarem, colocarem a roupa, ainda mais no frio e ainda mais com a idade de alguns irmãos, uma idade mais avançada. Deus olha isso, não que somos salvos pelas obras, é claro, mas Deus olha o nosso esforço e recompensa a nossa fé. Portanto, que Deus continue abençoando cada um de vocês e de nós. Nós temos alguns irmãos que estão doentes na igreja, eu lembro-me do irmão Joaquim e também da irmã Lisete. A irmã Lisete está hospitalizada ainda, problemas respiratórios, vamos continuar orando por ela. O irmão Joaquim voltou para casa, o Emanuel foi buscá-lo, está lá em casa, vamos orar por ele, porque é uma situação muito complicada e que Deus possa consolar o seu coração e o coração de todos nós. E vamos continuar orando por outros irmãos também de idade mais avançada que têm dificuldades de mobilidade para ir à igreja, gostariam de aqui estar. E vamos dar graças a Deus porque nós ainda vamos conseguindo, não é? E aqui nós nos encontramos. E eu faço menção agora a uma visita especial que está conosco, é o pastor Manuel Cordeiro, que veio fazer uma visita à igreja. O filho trouxe o pastor passou por aqui há uns aninhos atrás, muito contribuiu para o andamento dessa igreja, e a sua saúde também está um pouco debilitada, e vamos orar pelo pastor Manuel Cordeiro que está aqui. Seja bem-vindo, pastor, que Deus abençoe o senhor e a sua família onde esteja. E vamos fazer uma oração agora, pedindo a bênção de Deus para essas pessoas. Fiquem em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela boa noite de repouso que nos deste, pelo despertar feliz e com boa saúde para aqui estarmos em adoração ao Teu nome no Teu santo dia. Queremos agora, Senhor, orar em favor do irmão Joaquim. Ajuda-o nas suas dificuldades, na sua falta de saúde, consola-o com o Espírito Santo. Também contempla a fé da tua filha Lisete, que está no hospital, que ela possa recuperar-se, voltar para casa e trazer alegria para todos nós. Oramos pelo pastor Manuel Cordeiro, que aqui está conosco, muito contribuiu para o teu ministério, agora encontra-se no estado de saúde mais comprometida, que ele possa ser amparado pelos teus braços, que o Senhor possa sustentar as suas pernas, a sua mente, e que ele continue pregando o Evangelho dentro das suas possibilidades, apressando a volta de Jesus. Oramos em favor também dos teus filhos, desta igreja, para que sejam consolados aqueles que têm pouca mobilidade e precisam do teu conforto e do Espírito Santo atuando no coração deles. A nós que aqui estamos, nós te agradecemos e pedimos forças para continuarmos como Caleb, com uma idade avançada, ainda disse, dá-me este monte. Ajuda-nos a termos esta ousadia, esta dependência de Ti, para continuarmos servindo a Ti. Abençoa-nos a todos, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se sentar. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos acolhe. Esse Deus que nos acolhe, esse Deus maravilhoso que cuida de nós, Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar para nos buscar. Mas antes dele voltar, o Evangelho precisa ser pregado. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar nada que não sabemos. Vamos falar tudo que já conhecemos. Vamos relembrar princípios, conceitos e no final vamos
fazer um desafio para todos vocês que aqui estão. Há um texto na Bíblia que todos nós conhecemos muito bem, que é aquele que está em João, capítulo 14, de 1 a 3. É um verso decorado pelos desbravadores, lido nos JAs, decorado nos estudos bíblicos e em casa também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É um verso lindo, um verso que incute esperança no nosso coração, mas também deve incutir certeza. Mas antes de Jesus voltar, o Evangelho precisa ser pregado. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Levante a mão. Todos nós. E se nós perguntarmos para as outras confissões religiosas, também, eles vão dizer que Jesus vai voltar. Cada um crê de uma maneira ou de outra, mas todos acreditamos que Jesus um dia vai pôr fim a esse mundo de pecados e moraremos nas mansões eternas. E quando Jesus voltar, Ele vai nos levar para onde? Para o céu, não é? Esta é uma meia resposta, é uma resposta que está meio certa. Jesus vai nos levar para o Pai. É claro que moraremos em mansões de ouro, plantaremos, colheremos, teremos os animais que hoje são ferozes do nosso lado, será o paraíso, será o céu. Mas quando Jesus voltar, é bom pensarmos, Ele vai nos levar para o Pai. No verso 2 que nós falamos, diz, na casa do meu Pai. E o próprio Jesus falou, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no verso 6 de João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E depois, quando vamos no verso 7, diz, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Vejam essa tônica, como ela é interessante. Porque normalmente, quando falamos que Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu, não é? Mas antes do céu, existe um Pai, que é o nosso Criador, o nosso Deus. Existe Jesus, existe o Espírito Santo, que é uma pessoa, e que nós vamos encontrá-lo lá também. E em João, capítulo 14, versículo 28, tem um texto que não deixa nenhuma dúvida de que nós iremos morar com o Pai. João, capítulo 14, verso 28, diz assim, ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, de que eu vá para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. E um outro texto para encerrarmos essa ideia de que quando Jesus voltar, Ele vai nos levar antes do céu, vai nos levar para o Pai, está em João capítulo 16, verso 28, diz, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o meu Pai, e volto para o meu Pai. Então, quando Jesus voltar, e todos nós que aceitamos, que vivemos o Evangelho dignamente, que nos santificamos, nós vamos morar com o Pai, vamos morar com Jesus, com o Espírito Santo. O céu será um lugar maravilhoso, mas o céu, com mansões de ouro e tudo que a Bíblia descreve, é um detalhe apenas. É apenas um detalhe. Há dois pontos interessantes aqui para nós considerarmos. Um deles é que Jesus estava a falar para um público que era judeu. E na mentalidade judaica, na cultura judaica, a família patriarcal exercia um papel importante. E quem era a pessoa principal na família patriarcal? O pai. Era o pai. Depois vinha a mãe também cuidava, trabalhava, criava os filhos, cuidava da casa, era uma provedora, mas não tinha expressão social. Então a ideia do patriarca, do pai, era muito forte na mente judaica. Por isso Jesus, então, deu essa ênfase para nós percebermos. E é curioso também que a Bíblia não fala numa mãe, não é?
Fala em Maria, que foi a mãe de Jesus, e nós temos um outro conceito de Maria do que tem outras confissões religiosas. Maria foi a mãe de Jesus, e enquanto aqui esteve, está na sepultura a aguardar a ressurreição. É assim que nós acreditamos. Mas a própria Bíblia dá a ideia, e há textos que falam, que descrevem, melhor dizendo, Deus como mãe também. Não é? A Bíblia diz: pode a mãe esquecer-se do seu filho que amamenta, ainda que esta se esquece, eu jamais me esquecerei de ti. Então, quando Jesus falou da destruição de Jerusalém, ele mencionou também que a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Não é? Então, a ideia de um Deus mãe é expressa na Bíblia Sagrada como um todo. Depois há um outro ponto que é que a ligação de Jesus com o Pai era muito grande, era muito íntima. Tudo que Jesus fez enquanto esteve na terra foi para enaltecer o nome do Pai. Quando ele esteve para morrer, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, o próprio Jesus e o Espírito Santo foram revelados no Novo Testamento, apenas. Não é? Embora havia profecias da vinda de Jesus no Velho, mas foram revelados, foram entendidos, foram aceites no Novo Testamento. Mas a figura do Pai no Velho Testamento era muito arraigada. Porque Jesus falou que quando voltar Ele vai nos levar para o Pai, antes de levar-nos para o céu? Por que a ênfase maior está no Pai do que no céu? É porque o céu é apenas um detalhe. O céu, onde está o trono de Deus, onde habita Deus, onde está a Nova Jerusalém hoje, não ficará onde está hoje, descerá para a terra depois do milênio. Por exemplo, esse é um dos motivos. Esse céu vai descer para a terra, essa terra será transformada e os salvos morarão aqui na terra após os 1000 anos. Aqui será, portanto, a sede do universo. E o segundo motivo é que o céu só é céu porque o Pai está lá. Jesus está lá. O Espírito Santo está lá. Os anjos estão lá. E os redimidos do Senhor estarão lá também. Então, o céu é céu porque Deus está lá, o Pai está lá. Uma casa não é um lar. Um lar só é lar quando há pessoas que se amam, que se entendem, que se respeitam. Uma fábrica, por exemplo, armazém, quando está fechada, não é fábrica. Ela passa a ser uma fábrica quando os funcionários estão a trabalhar e estão em movimento. Portanto, o céu é uma pessoa, o céu é Jesus. Vocês se lembram daquele hino do Novo Inário Adventista que o pastor Jader Santos compôs? O céu é Jesus. Um hino maravilhoso, é o hino 399, depois vocês podem ouvir em casa, podem cantar. Ontem lá em Vila Nova de Monsarros, estamos fazendo a semana de oração da revista, nós cantamos esse hino que é muito bonito. E é um hino que mostra que nós podemos trazer o céu para cá, podemos fazer da nossa vida um céu desde que Jesus viva em nós, desde que Jesus seja o nosso convidado especial para estar em nós, e quando estivermos no céu, o céu terá sentido porque Jesus está lá, porque Deus está lá, o Espírito Santo está lá, e nós estaremos lá também. O nosso Pai Celestial nos acolherá no seu reino, mas antes disso, Ele nos acolhe aqui. Ele vai nos acolher no reino celestial, mas antes disso, Ele nos acolhe no reino da graça. E o reino da graça é este o qual nós estamos vivendo hoje. O Evangelho chegou no nosso coração, recebemos estudos bíblicos, aceitamos Jesus, fomos batizados, pertencemos à igreja de Deus hoje. E nós temos muitos motivos pelos quais podemos agradecer a Deus. Este é um deles, por termos sido salvos. Mas é bom nós enumerarmos aquilo de bom que Deus tem feito por nós. E há mais virtude na gratidão do que nos pedidos. É bom exercitarmos a ação de graças,
o louvor, a adoração a Deus, a gratidão no nosso coração. Em Lucas capítulo 15, apresenta a parábola do filho pródigo. É uma parábola maravilhosa. Mas se nós prestarmos atenção, nós vamos ver mais o pai do que o filho. O filho nós vemos só em duas situações. Eu tive o cuidado de anotar quantas vezes a parábola do filho pródigo. 9 vezes. O filho agiu 2 vezes só. O filho, depois que saiu de casa, gastou todo o dinheiro, prodigalizou a herança, ele fez 2 coisas. Ele reconheceu que necessitava voltar e tomou a atitude de voltar. Ele só fez as 2 coisas. Mas o pai fez 9 coisas. O filho disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Vejam como a figura do pai é descrita na Bíblia de uma forma forte. Porque faz sentido, não faz? Estarmos do lado do Criador por toda a eternidade, isso deve encher-nos de motivação e de alegria. Não é? Em Lucas 15, 20, diz a Bíblia: vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui então nós vamos ver 9 ações do pai. Abraçar e beijar são 2 ações já. É importante nós termos em mente, nós pais, não é? Avós, desenvolvermos o hábito de darmos abraços e beijinhos nos nossos filhos, colocarmos os filhos no colo e darmos carinho. Os mais antigos não tinham esse costume, achavam que isto era um ponto de fraqueza do seu caráter, abraçar e beijar os filhos. Hoje a educação progrediu, regrediu em muitos aspectos, mas progrediu neste, não é? Em que se nós dermos ou recebermos de 6 a 7 abraços por dia das pessoas queridas, nós somos mais amparados emocionalmente falando. Vamos ver então as 9 ações do pai? Primeira, ele sentiu compaixão, ele amou. O filho estava lá na porteira, estava lá na entrada da quinta, bem longe. E a fazenda dos israelitas, a fazenda daquele tempo eram fazendas grandes, era um homem rico da parábola, né? O pai rico da parábola, o criador dos céus e da terra, era o próprio Deus. Então ele teve compaixão, ele amou. E ele ficou parado? Não, ele correu. Diz a Bíblia que ele correu em direção ao filho. Viu que era o filho que estava voltando, tinha certeza que era, saiu de onde estava e correu. Depois, já falamos, abraçou, beijou, depois ele colocou o quê? A melhor roupa. O que mais? O melhor calçado, as sandálias. E aí vem uma coisa muito interessante, ele colocou um anel no dedo do seu filho. E o anel é sinal de quê? Anel é sinal de aceitação, de acolhimento e de perdão. Então o pai estava dizendo, a despeito de você ter levado a herança indevida antes de eu morrer, é claro que era uma parábola apenas, não é? Apesar disso, você está perdoado, você pode voltar e ocupar a sua cama, um lugar na mesa, você pode ser muito feliz aqui outra vez. Volta para a casa que você tinha e sinta o mesmo amor, o mesmo carinho. Depois, o pai fez mais uma coisa. O que ele fez? Deu a melhor comida, preparou um banquete para aquele rapaz ser recebido, ser acolhido em casa. E a última ação, o que ele fez? O que o pai fez? Repreendeu o irmão mais velho, não é? Cala-te, rapaz. Teu irmão estava perdido, foi encontrado. Estava longe, voltou, agora está em casa. Então o pai resolveu todos os assuntos e acolheu o filho nos seus braços com muita alegria. Pode ser que alguns aqui não tenham uma boa imagem ou referência do pai de sangue. E esse fator é um fator muito sério, um fator muito importante para nós analisarmos esse culto. E ao fazermos essa análise, queremos fazer não de uma forma
tão profunda, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou um pastor, mas lendo, analisando, orando, buscando referências da psicologia e também de Ellen White, do Espírito e Profecia, porque eles combinam, inspirada correta, a psicologia correta, falam a mesma coisa. Pode ser que alguns aqui não conheceram o pai de sangue, ou a mãe, foram criados por outras pessoas, uma avó, um avô, um tio, ou até um estranho bondoso, caridoso, que procurou dar a melhor educação, mas não conseguiu. Pode ser que alguns aqui, mesmo tendo seus pais de sangue, tendo sido criados pelos pais, receberam uma educação repressiva ou punitiva. Os pais, na melhor das intenções para corrigir, batiam indevidamente e não seguiram os passos corretos de uma boa educação da Bíblia, não é? Todas as vezes que eu mexo aqui o pescoço, dá um corte, mas vou procurar colaborar. Então, quando nós pensamos assim, nós ficamos preocupados com a imagem que os filhos de Deus podem ter do Pai do céu, desse Pai de amor que acolhe, que abraça, que beija. Pode ser que alguns aqui tenham recebido uma opressão emocional ou física. Pode ser que alguns aqui podem ter recebido na sua infância até mesmo violação emocional ou até física. Portanto, a imagem que a criança tem do pai da terra até aos 7 anos, diz a psicologia, e a irmã Ellen White também menciona, é aquela imagem que nós vamos transferir para o Deus Pai. Então, aqui nós temos um problema muito grande. Deus não muda quem Ele é. Ele é Deus, Ele ama e pronto. Ele é a fonte do amor. Do seu trono de graça emana amor, misericórdia, salvação. Deus acolhe, Deus abraça. Não vai mudar o Deus, não vai mudar o caráter de Deus, a maneira que nós pensamos sobre Deus e a maneira que nós fomos criados não vai alterar o caráter de Deus. Então, é obrigatório alterarmos a nossa maneira de pensar sobre esse Deus de amor e de misericórdia. E esse é um ponto muito forte, não é? Muito forte mesmo. Eu li e ouvi sobre uma psiquiatra de renome e psicanalista também, Andrea Vermont, e achei muito interessante uma das coisas que ela colocou ali. Ela estava sendo entrevistada nesse vídeo que eu assisti, que vi, e o entrevistador perguntou para ela o seguinte: a religião pode substituir a terapia? Porque algumas pessoas têm complexo, têm traumas, acham que psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicanalista que está ajudando nas entrevistas, isso não vem de Deus. Algumas pessoas têm ainda, são poucas pessoas, um preconceito assim, não é? E esta senhora, essa profissional disse, jamais. A pergunta foi, a religião pode substituir a terapia? Ela disse, jamais. Uma outra pergunta, as pessoas religiosas podem ter menos propensão para transtornos emocionais? Foi o que o entrevistador perguntou. Ela falou assim, as pessoas religiosas têm mais propensão a transtornos emocionais do que as pessoas não religiosas. E depois ela explicou. Então, e aí o entrevistador perguntou, mas por quê? O que é que acontece com os religiosos? E ela disse que 60% ou mais das pessoas, isso ela falou baseado em investigações, em pesquisas, em estudos. Mais de 60% das pessoas religiosas, cristãs ou não cristãs, acabam por ter algum tipo de transtorno e necessitam de ajuda profissional. E ela citou, então, a religião judaica cristã, que é a nossa, não é? A judaica cristã sobre o Deus, é um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus que nos criou e nos trouxe para este mundo. Porque também as outras pessoas religiosas não cristãs têm as suas crenças e seguem o mesmo caminho dos cristãos. Mas ela citou, então,
é o nosso Deus que nos criou. Não é? E ela mencionou, então, Gênesis 1, 27, ela é uma profissional cristã, que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Então, aqui entra o X da questão, a coisa que nós precisamos agora procurar entender e trabalhar a nossa mente para aceitarmos esse Deus maravilhoso, que é esse Deus amoroso, perdoador, independente da formação que nós tivemos. Ela diz que nós fazemos o inverso. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ela menciona que nós é que criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, não somos nós que parecemos com Deus, diz ela. Nós fabricamos um Deus que necessariamente precisa ser parecido conosco. E aqui é que está o problema da religião, problema sério. Então, criamos um Deus que fica magoado, criamos um Deus que tem preconceito, Deus não está feliz com o nosso comportamento, é um Deus que está o tempo todo nos avaliando, é um Deus que nunca estamos prontos para o agradar, Ele está sentado no seu trono, olhando para nós com a cara feia, procurando e esperando a primeira oportunidade para nos punir, porque somos pecadores, somos maus, estamos sempre aquém. E ela mencionou de uma forma interessante que isto gera um adoecimento psíquico. E ela mencionou, eu achei interessante isso, por isso que eu estou trazendo para vocês, para nós analisarmos, que uma pessoa com 30 anos numa religião, onde você é visto imperfeito, nunca é bom o bastante, você passa a desenvolver uma mente um pouco doentia, no sentido da religião, não é? E o crente comete um erro muito grande em projetar para o céu o único lugar que podemos ser felizes. E não é assim, não é? Porque Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós vamos encontrar a felicidade plena no céu, sim, não há dúvidas nenhuma. No entanto, aqui, nós podemos encontrar os nossos momentos de felicidade, de paz, de conforto, de acolhimento, de amor, de respeito mútuo, de abraços, de beijos e de amizade cristã que é necessária para cada um de nós. Não é? Temos os nossos momentos de recreação, nossos momentos de amizade, as viagens, o crente namora, o crente casa, tem filhos, ri, faz os jogos saudáveis, faz desporto, cuida do corpo. O crente é aquela pessoa que procura motivos para serem felizes aqui. Depois que Jesus voltar, seremos transformados e alcançaremos a felicidade plena. Para alguns, aqui é o lugar da expiação. Eu querer viajar é um problema, eu querer namorar é um problema, eu querer ganhar dinheiro é um problema, porque os ricos não herdarão o reino dos céus. Tudo que traz felicidade aqui é um problema. Então, a religião passa a ser uma religião cansativa, uma religião triste. E eu menciono aqui um exemplo interessante, quando, dentro desse contexto, quando nós estamos viajando de carro e ligamos o GPS, e o GPS erra a rota, o GPS redireciona imediatamente, não é? Fala para irmos até a rotunda e voltarmos onde estamos. Lembram que faz a volta para voltar onde estamos. Então, a religião humana, a religião que fabrica um Deus de acordo com a nossa concepção é exatamente isso. O GPS a rota tem que voltar para nós. Então, a religião somos nós, o Deus somos nós. Nós é que ditamos as normas, nós é que dizemos como Deus deve agir na nossa vida, sendo que a religião deve apontar para Deus. A religião religa-nos, levando-nos para Deus. E quando vamos no foco certo, aí Deus então, vemos esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, de compaixão, que nos abraça, que nos acolhe, que coloca no seu colo. E aí então, quando esse Deus fala, filhinho, olha, eu tenho 10 mandamentos para você seguir, você segue? Uma vez acolhidos, uma vez amados, tá bem, pai,
Seguimos sim, sem problema nenhum. Aí a obediência será o resultado natural desse amor. E quando nós entendemos isso, é muito mais simples, é muito mais fácil, não é? Deus tem a sua igreja. Onde é que nós encontramos na Bíblia o modelo de igreja clássico? O modelo de igreja, a igreja como deve ser mesmo. Qual é o texto bíblico que vem à nossa mente quando nós queremos encontrar um modelo de igreja? Uma igreja que ama, que acolhe, que quer o bem de todos. É em Atos 2, exatamente. Está lá em Atos 2, 42 a 47. Nós conhecemos bem esse texto. Ali mostra uma igreja que canta, uma igreja que louva. E é tão bom quando nós chegamos numa igreja, há um serviço de louvor, um serviço de adoração, há um coro a cantar, isso faz parte. Não é? É tão bom em casa também ouvirmos hinos no carro, em casa, em momentos com a família, não só na igreja. Então a igreja modelo canta, a igreja modelo ora em casa, ora na igreja, nas reuniões de oração. A igreja modelo, a igreja de Jesus, estuda a Bíblia e conhece as doutrinas também. A igreja de Jesus dá testemunho, a igreja de Jesus participa da Santa Ceia. E quando vamos ali em Atos 2, mostra-nos que a igreja modelo faz almoços convívios de casa em casa e fazia no templo e faz na igreja também. É uma igreja que ama. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, visitavam entre si. No verso 46 de Atos 2 diz assim: diariamente estavam no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, uma igreja que ama, a igreja que nasceu na mente de Deus é essa igreja. É a igreja que canta, que ora, que firma-se nas doutrinas, mas é uma igreja que acolhe, é uma igreja que ama, que abraça e que recebe. Não é? E nós temos aqui um ministério que tem procurado fazer o seu melhor. São pessoas simples, com gestos simples, que montaram esse departamento, e esse departamento tem trabalhado da melhor maneira que pode, que conhece, e Deus tem abençoado com bons resultados. Não é? Que Deus possa continuar abençoando esse departamento. E eu pergunto, como é que vai o nosso acolhimento com os que chegam aqui? Para além da equipa que trabalha, para além da equipa do acolhimento, para além dos diáconos e das diaconisas que, de uma forma bonita, fazem o trabalho ali na recepção, logo na chegada. E por ser uma cidade universitária, uma cidade industrial também, muitos chegam. Cada dia chegam pessoas aqui e a igreja procura receber da melhor maneira. Como é que tem sido com você, membro? Vejam, Deus nos acolheu no seu reino. Estamos a viver o reino da graça. Quando Ele voltar, vamos viver o reino da glória. Não é? Fomos recebidos na igreja um dia. Agora, como igreja, como tem sido o nosso ministério? Temos sorrido, abraçado, recebido bem? Espero bem que sim, e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Agora, para terminar, eu pergunto, o que a igreja de Deus pode fazer para acolher a comunidade? Não podemos parar aqui, não é? Deus nos acolheu, pertencemos à sua igreja, irmãos nacionais, irmãos imigrantes que aqui estão, pertencemos ao mesmo corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, e agora nós, unidos, o que é que nós podemos fazer para acolher a comunidade de Aveiro, de Mira, de Estarreja, de Águeda, e dos lugares que os irmãos habitam, que os irmãos moram? O que é que nós podemos fazer? Lucas 2:47, tem um texto que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, uma igreja acolhida por Jesus, uma igreja constituída não pode ficar parada, ela tem que agir. Ela tem que pensar além da caixa natural,
caixa natural seria eu ser crente, eu vir à igreja aos sábados, eu receber um cargo, eu faço as minhas funções internamente e isso já está bom. O que é que nós podemos fazer para além disso? Podemos avançar ou não? Sim, podemos e devemos. Lá em Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Aqui é uma citação de Jesus que fala do amor. Não está falando da perfeição de caráter. Sobre a perfeição de caráter, sermos santos, estarmos prontos para o céu, há inúmeros textos que falam sobre isso, e tem que ser assim mesmo, porque no céu não vai entrar nada e ninguém que contamine. Mas esse texto está a dizer do amor. Jesus fala que nós devemos amar até os inimigos e orar por eles. Agora eu pergunto, é mais fácil amar amigos ou inimigos? Amigos, é claro, né? Inimigos nós queremos longe, não é? Então, se pudermos orar e não ter raiva deles, bem longe, já está bom, já temos o céu garantido, não é? Mas os amigos, nós nos aproximamos, não é? E quem são os nossos amigos? Marido, mulher, filhos, pais, parentes, não é? Sogro, sogra, tios, sobrinhos, familiares. E depois, colegas de trabalho, vizinhos. Quem mais? Irmãos de igreja, são os nossos amigos, devemos amar. Mas precisamos amar também os de fora. Aí é que nós temos tido alguma dificuldade. Né? Temos tido algumas dificuldades. Eu queria lançar um desafio para vocês hoje, nós fazermos algo que no sermão é a primeira vez que faço, mas nós vamos fazer e vamos lançar o desafio para vocês. Mas antes do desafio, eu queria chamar aqui a irmã Ana Azevedo. Vamos fazer um movimento aqui. A irmã Ana Azevedo pode vir aqui. Também eu quero chamar a Suzete, a Maria do Céu, o Derlis Tiago, Carlos Catenga, a Semilza, Josimar, o pastor Enoque, que está conosco, o Hélio e a Judite. Todos vocês que eu mencionei, venham até aqui. São famílias, são pessoas que estão a frequentar a igreja e que, nesse contexto do acolhimento, foram acolhidos, já estão conosco há um bom tempo, mas ainda a igreja não teve a oportunidade de conhecê-los, quem sabe de ver a cara. E essas pessoas são pessoas acolhidas aqui na igreja de Aveiro, que agora já pertencem também. E ao pertencerem, uniram-se aos outros que já foram acolhidos e a nós que já estamos há mais tempo aqui e que agora temos uma missão que é de falar de Jesus para os outros. É isso. Então, a comunhão entre irmãos é essencial na vida de um cristão, né? A Bíblia nos diz que devemos acolher, amar, nos reunir, amar uns aos outros como membro de uma família, que é a família de Deus. Eu tenho aqui várias pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem. Alguns conhecem mais próximos, sabem o nome, sabem sobre a vida, e outros não. Eu quero que a igreja conheça um pouco mais, né? E que vocês acolhessem cada vez mais. E como é bom a gente conhecer um pouco, não é? Sobre de onde veio, o que é que faz, o que é que gosta, qual a sua formação. Então, eu vou passar aqui rapidamente o microfone e cada um vai falar um pouco sobre si, tá bem? Bom dia, igreja. Bom sábado. Para quem não me conhece, sou Hélio David, e para quem me conhece também sou Hélio David, não mudei de nome. Sou angolano, casado com esta donzela linda que está ao meu lado. E sou adventista desde o berço. Nasci num lar adventista, mas em 2007 a 2008 passei a viver distante dos meus pais, e onde eu fui não tinha uma igreja adventista perto, e comecei a frequentar o movimento da Reforma, que também é adventista, mas os irmãos com certeza devem conhecer. E voltei à igreja adventista propriamente dito em 2015, que é o ano em que fui batizado, e sou batizado há cerca de 10 anos. Angola, sou angolano.
e estou a frequentar a igreja de Aveiro há cerca de um ano. Começamos no janeiro? Oficialmente janeiro, se a minha esposa diz, ela está sempre certa. Então há quase um ano. Mas antes disso, estive na igreja de Coimbra há quase 4 anos, a frequentar a igreja de Coimbra. Feliz sábado, igreja. Chamo-me Judite Manuel David, esposa do Hélio David, angolana. Sou batizada já a caminho de 10 anos. Durante a trajetória, ou seja, também sou adventista do berço. E durante a trajetória da Igreja Adventista lá em Angola, eu participei em vários projetos, tive vários cargos na igreja, que não prefiro mencionar aqui, né? Oficialmente cá na igreja de Aveiro, como já disse, estamos cá desde janeiro, porque anteriormente adorávamos em Coimbra, e tem sido bom. Gostei também do acolhimento da igreja. Bom sábado a todos. Enoque Ginga é meu nome, eu sou angolano, adventista do berço, sou pastor desde 2014, batizado em 18 de dezembro de 99. Estou aqui desde fevereiro e tenho gostado do acolhimento da igreja de Aveiro. Estive em Abrantes, fiquei lá um mês e estou aqui. Tem alguns. Ela foi meu membro na igreja em Angola, não é? Também foi meu membro na igreja em Angola. Estamos aqui todos juntos. Obrigado. Bom dia, igreja. Bom sábado. De lembrar que fui eu quem os convenci para estarem a participar da igreja de Aveiro. Bem, respondo pelo nome de Candua Suzete Sonho Simão, sou de Angola, membro da Igreja Adventista há 30 anos, ou seja, nasci na Igreja Adventista. Pertenço à Igreja Adventista de Luanda, do bairro Camama, e estou cá na Igreja de Aveiro há 2 anos, no dia 2 de novembro completei 2 anos cá, então frequento essa igreja há 2 anos. Graças a Deus fui bem recebida pelo Eugênio, Maria do Céu, o Isaac, a Evelyn, que é uma pessoa que eu muito amo, e a Ana, já não se fala. E cá já tenho uma família mesmo de coração, então agradeço a recepção e o cuidado e o carinho de todos. Bom dia, igreja. Bom sábado. Eu sou a Gleides do Céu Leão Taca, mais conhecida por Maria do Céu. Muita gente chama-me de Céu. Vou completar agora 3 anos em dezembro. Vim cá com meu irmão com objetivo de formação. Terminei o meu mestrado em dezembro e estou agora a fazer o meu doutoramento. Fui bem acolhida a essa igreja. Sou adventista do 7º dia desde o berço, ou seja, os meus pais são adventistas, os meus avós também. Sou a 2ª filha e os meus pais sempre me disseram: quando tu és da igreja, podes ir em todos os lugares, sempre tu vais sentir-se em casa. E eu me senti em casa cá nessa igreja. Foi a primeira igreja que eu vim cá. Fui bem recebida pela Ana, foi a primeira pessoa que recebeu-me logo na entrada da porta. E tenho a agradecer à igreja porque o primeiro ano foi difícil, mas graças à presença dos irmãos, graças às vossas orações, os vossos sorrisos, os vossos abraços, sempre senti-me em casa e nunca senti assim, sinto sim saudades, mas num sentido assim positivo, né? Porque encontrei cá a família, encontrei pais, encontrei irmãos, então tem sido uma bênção participar dessa igreja. Bom dia, sou Selmisa e tenho 18 anos, vim de Santo Tomé. Vim para cá com o objetivo de estudar, curso profissional, e sou adventista do berço. Meus pais são adventistas e
gostei do acolhimento da igreja, fui muito bem recebida e é isso. Bom dia, igreja. Carlos Paulo Catenda é o meu nome, residente em Portugal há 1 ano e 9 meses. A igreja de Aveiro é a primeira igreja que eu frequentei quando cheguei cá em Portugal e gostei também muito da recepção e do acolhimento dos irmãos. O Isaac, o irmão Eugênio e o irmão Damião foram as pessoas que me acolheram cá na igreja, e a irmã Ana, e tem sido bom participar nos cultos cá em Aveiro e tenho gostado e estou a estudar para o batismo. E sou adventista do berço. Bom dia, igreja. Maranata. Maranata. Obrigado. José Manuel é meu nome, mais conhecido por João Gonga. Por acaso, sou adventista do berço. Também fui membro do pastor Enoque, lá em Angola. Lá em Angola trabalhei na área departamento da música, Ministério da Criança. E por acaso fui bem recebido aqui pelos irmãos. E por acaso fui bem recebido pelos irmãos. Pronto, tenho aqui o irmão Isaac, o irmão Eugênio, a irmã Ana. E esqueço-me o nome do irmão Amilca. Por acaso foram. Por acaso estou aqui já há 7 meses. 7 meses. Okay. E isso, obrigado. É o nosso violonista aqui que ajuda a Evelyn aqui, né? À frente. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Chamo-me Derlis, mas sou conhecido por Tiago Cauíce, filho de Damião Tiago também. Estou cá em Portugal há 6 meses e estou com 19 anos, vim cá para estudar. O acolhimento foi muito bom, graças a Deus encontrei cá a família, pessoal que eu não conhecia, ficaram amigos, tios, primos e muito mais. E é de agradecer à igreja pelo acolhimento e é tudo. Feliz sábado. Obrigada. Gostaria de chamar o departamento de acolhimento que viesse cá à frente, a irmã Delfina, a Isabel. Eu não sei se a Jéssica está aqui conosco. Para quem está nos ouvindo a partir de casa e os amigos e irmãos que estão nos visitando, o departamento de acolhimento surgiu a partir de uma necessidade, né, devido à chegada de muitos irmãos de outros países. E a gente desenvolve esse trabalho de inclusão na igreja, né? Nós temos um grupo no WhatsApp de mais de 100 pessoas. Fazemos também culto de pôr do sol, familiares, culto coletivo também. Fazemos programas com assuntos específicos, né? E eu gostaria que a igreja, quero agradecer desde já à igreja pela contribuição, pelo acolhimento, pelo apoio, que vocês continuem assim, porque o nosso intuito é um só, é nos prepararmos para o reino de Deus. Deus não. Agora eu queria lançar o desafio para todos nós que aqui estamos. Nós louvamos a Deus porque fomos acolhidos no seu reino, não é? Apenas recapitulando, estamos no reino da graça e o reino da glória será quando Jesus voltar. Pertencemos a uma igreja, é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Para Jesus não há cultura, não há nacionalidade, não há cor de pele. Deus ama todos de igual maneira e a sua igreja é uma igreja multicultural, uma igreja ampla. Todos nós sabemos disso e nós pertencemos a esta igreja. No entanto, nós temos agora uma missão. A missão é nós desejamos que os nossos queridos estejam nos céus também, os nossos amigos, os nossos familiares, a nossa família. E com certeza nós temos aqui pessoas que têm um marido que não aceitou Jesus ainda. Tem a mulher que ainda não aceitou. Tem filhos que estiveram na igreja e saíram. Filhos que nunca foram batizados, mas os pais querem que eles estejam na igreja. Pessoas que nós amamos e que queremos ver no céu. E o meu desafio nesta manhã é para que deixemos o Espírito Santo trabalhar, porque nós é que queremos resolver os assuntos espirituais às vezes, e para Deus isso não funciona. Quem vai para o céu, quem vai ser batizado, quem vai aceitar Jesus ou não, é obra do Espírito Santo. A nossa obra é
aceitarmos o desafio e nos colocarmos nas suas mãos para que Ele nos abençoe. Então, o meu desafio é só para quem quiser mesmo, não é obrigatório, só para quem quiser, e depois nós vamos fazer uma oração pedindo a consagração de Deus para esse propósito. O desafio é você levar um livro deste, ou um outro livro que você tiver, ou se quiser trocar depois por uma outra, que você encontrar ali no stand, no expositor, é que você possa orar a Deus por uma pessoa que você quer que venha na igreja com você, ou que estude a Bíblia, ou que esteja no céu, e que você não sabe como fazer isso. Então, o desafio é esse. Pode ser um médico de família, pode ser um mecânico do carro, pode ser a pessoa da farmácia, pode ser um colega de trabalho, pode ser o namorado, a namorada, ou a mulher que ainda não aceitaram Jesus, pode ser o filho, mas para você sair da mesma situação. É você dizer, olha, eu estou entregando esse livro para você, quando tiver vagar, leia, mas eu gostaria de fazer um convite também. No Natal, dia 20 de dezembro, vamos ter um programa do Natal muito bonito lá na igreja, gostaria que você fosse comigo. Ou então, nós temos cultos todos os sábados, eu gostaria que escolhesse um sábado para ir comigo, para ver onde vou, o que faço, como que eu cultuo a Deus, para você sentir essa alegria também. E quando nós nos disponibilizamos e pedimos para Deus agir assim, nós teremos surpresas super agradáveis de pessoas aceitando estudar a Bíblia, visitando conosco, e desta forma o Evangelho é pregado. E o meu desafio é, você que quer, eu vou pedir aqui a ajuda do Jaime e do irmão Kim, e também do Mariano. Mariano está onde? Está ali. Mariano é do trabalho missionário. Vem aqui, vocês três poderão entregar para quem desejar receber um livro e aceitar esse desafio. Vocês que foram recentemente acolhidos, não é? Outros que já foram acolhidos, foram apresentados, irmãos dessa igreja, todos nós que aqui estamos, aqui embaixo, na galeria, no som, todos nós aqui somos membros e todos somos desafiados pelo Espírito Santo nesta hora. Se você quiser pegar esse livro, nessa hora você pode levantar a mão, pode vir à frente, pegar o livro, depois voltar, sentar e depois teremos a oração. Então, se você quiser pegar esse livro, por favor, e aceitar esse desafio, receba esse livro como símbolo, e assim Deus agirá em nosso favor. Isso é para quem quer, levante a mão, leve o livro, tá bem? E vão orar a Deus pedindo para abençoar essa pessoa que você já escolheu, ou que ainda vai escolher para entregar o livro. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Querido Pai, Santo Deus, louvamos-te pela oportunidade que temos de estarmos na Tua igreja e participarmos desse culto. Um culto missionário, um culto de apelo, mas de acolhimento. O Senhor nos acolheu em Teu reino. Louvamos-te por isso, Senhor. Fomos salvos. Graças ao Espírito Santo. Somos salvos pela fé, pela graça. Tudo vem de Ti. Nós apenas aceitamos, e aqui nós nos encontramos. O Senhor formou esse corpo, que é a Tua igreja. Jesus é a cabeça, Jesus nos governa, Jesus é o chefe dessa igreja. Nós somos apenas Teus servos, somos pecadores, sim, somos carentes e necessitados da Tua graça e do Teu Espírito Santo, mas aqui nós estamos, Senhor, disponíveis. Nós fomos acolhidos nessa igreja por Ti, pelas pessoas que nos amam também. Mas agora nós queremos acolher outras pessoas. E o Espírito Santo nos motiva, nos chama, nos incita, nos leva para falarmos do Teu amor. E esse apelo, Senhor, que fizesse ao nosso coração, de encontrarmos alguém, que o Espírito Santo possa começar a agir desde já. Agora, Senhor, rogamos uma bênção especial para os Teus filhos que têm um livro na mão,
Pode ser um livro simbólico até. Podem distribuir, podem entregar uma outra literatura até que coadunará melhor com a pessoa que a pessoa escolheu e que o Espírito nos levará até a pessoa. Agora, Senhor, pedimos uma bênção para os teus filhos. Consagra-nos a ti, torna-nos vasos limpos, torna-nos instrumentos puros nas tuas mãos para falarmos do teu amor. Mas que o Espírito Santo vá à frente, preparando o coração, preparando o caminho, convencendo em primeiro momento as pessoas, mas convertendo também a ti um dia. Portanto, abençoa esse propósito, santifica esses corações e usa-nos, Senhor, mais uma vez para pregarmos este Evangelho, o único Evangelho que salva, que redime, que restaura e que levará os teus filhos para o céu um dia. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Thank you.